Bom dia a todos. Bom, essa palestra estava prevista para as 11h30, mas vamos começar um pouco antes, de repente a gente tem até uns minutinhos, né? Ok, eu, como sempre, falo muito, então eu vou tentar mostrar para vocês um pouco sobre essa área de análise forense de documentos, por que é uma área que está hoje chamando a atenção, com grandes problemas. Eu posso comentar sobre alguns casos em que eu tive envolvido, que eu estou envolvido, ligados à área forense. Bom, então, ao longo da palestra, eu vou tentar dar algumas noções sobre o que a gente tem feito. Eu procurei evitar um pouco de detalhes técnicos para a palestra ficar um pouco mais fluida, mas quem tiver curiosidade para conhecer mais esses detalhes matemáticos, podem me perguntar depois, me procurar depois, que eu posso indicar os ponteiros. Bom, só para começar, falando um pouco sobre alguns interesses de pesquisa que eu tenho, eles são ligados à visão computacional, basicamente. O que significa isso? Significa lidar com imagens e vídeos para extrair informações desses elementos, basicamente. Então, quando nós temos uma imagem ou vídeo e nós queremos interpretar esses elementos, normalmente o campo de pesquisas ligado à interpretação de imagens e vídeos é visão computacional. Eu trabalho bastante na área de multimídia forense, que é basicamente a interpretação de eventos ligados à imagem, vídeo e texto. Multiclassificação na área de inteligência artificial, problemas de classificação de padrões e biometria. E, consequentemente, privacidade digital, que está ligado a esses temas, né? Eu faço parte do laboratório Reasoning for Complex Data do Instituto de Computação, um laboratório novo, criado em 2009, basicamente é um laboratório de aprendizado de máquina e inteligência artificial. Nós trabalhamos nesse laboratório em 5 professores, conjuntamente o professor Eduardo Vale, da Engenharia Elétrica, o professor Jacques Weiner, Ricardo Torres e Xiome Goldenstein, do IC, e eu. Nós temos algumas parcerias com a Polícia Científica, com a Polícia Federal, o NIST americano, algumas empresas e universidades, além da União Europeia. A motivação da palestra de hoje é que nós temos, hoje em dia, um acesso muito facilitado a mídias, a tecnologias. Para vocês terem uma ideia, só no ano de 2007, por exemplo, é um dado já de 6 anos atrás, 12 bilhões de dólares foram vendidos em câmeras digitais. Mais ou menos 51 milhões de câmeras. E esse número hoje é muito, muito maior do que aquele ali mostrado, porque hoje praticamente todo celular é um smartphone, e esse smartphone tem 1 ou 2 câmeras, pelo menos. Com isso, a geração de conteúdo digital, ela explodiu. Nós temos hoje não só uma geração muito grande a partir de diversos sensores instalados em praticamente tudo que existe, mas também uma grande geração de conteúdo de imagens e vídeos. Basta ver o YouTube, que recebe a cada segundo praticamente 20 horas de vídeo. Então, com certeza, vocês já ouviram falar desse termo. Nós estamos vivendo um período conhecido como o período do Big Data. E esse período, essa era Big Data significa Big Problems, grandes problemas, grandes desafios. Um desses grandes desafios está ligado justamente a como avaliar esses dados para verificar a sua autenticidade, por exemplo, para descobrir coisas em relação a esses dados que nos permitam, por exemplo, descobrir se alguém está tentando fazer algo errado. Por exemplo, com a propagação do cloud, ficou muito comum você armazenar dados na internet. E você tem empresas fazendo isso, você tem indivíduos fazendo isso. Consequentemente, aquilo que antigamente era simplesmente uma rede de usuários, por exemplo, de pornografia infantil, em que um usuário conhecia o outro e eles entre si trocavam imagens, agora o negócio explodiu. Então, você tem redes de pornografia hoje que compartilham esses dados via cloud. Então, a operação financeira está setada no México, o servidor está na Europa, tem grupos de distribuidores no Brasil e tem clientes nos Estados Unidos. E como é que você vai fazer uma análise de dados para chegar nos indivíduos que estão fazendo isso? Os desafios são outros.
E com esses desafios muito mais complexos, como que a gente pode desenvolver algoritmos e técnicas computacionais para ajudar no sentido de capturar esses indivíduos que fazem esse tipo de coisa. Então, nessa era do Big Data, nós temos terabytes, exabytes, petabytes de dados sendo gerados. A questão é, como analisar tais dados? Então, diante de tantos fatos, como inferir algo, achar informações úteis, como validar esses dados, como autenticar. Imaginem, por exemplo, a situação do banco de dados de impressões digitais do Denatran. Basicamente, todo brasileiro hoje que vai tirar uma carteira de motorista tem que ter seus dados de impressão digital armazenados pelo Denatran. Imagine se alguém tiver acesso a esses dados. Se alguém conseguir uma porção dos dados biométricos que está lá dentro, o que pode acontecer? São muitos problemas. Então aqui tem um exemplo na parte de imagens, um bem simples, do O.J. Simpson, como que apenas uma pequena modificação em imagem pode nos trazer uma situação completamente diferente. A capa de revista da direita, da Newsweek, era uma imagem real dele, logo após ele ter sido preso, suspeito de ter assassinado a esposa. E a da esquerda foi modificada para dar uma ideia de que ele era muito mais perigoso do que aparentava. Então é a mesma foto, simplesmente com um pouco de tratamento de imagens para contraste. Essa, bem comum em mídia, revistas de moda. Faith Hill, por exemplo, conseguiu emagrecer alguns 20 quilos aí só com alguns cliques no Photoshop. Hoje de manhã descobriram aí um humano gigante, cabeça de alguns metros, né? Brincadeira. Essa foto aqui foi capa do Los Angeles Times alguns anos atrás, acho que foi 2004. Ela dá a impressão de que o soldado britânico ele está protegendo os iraquianos ali, o iraquiano está olhando para ele com um olhar assim de esperança, como se os britânicos fossem salvadores. Na verdade, essa foto nunca existiu, ela é uma montagem de um momento em que o soldado britânico estava com a mão estendida e o iraquiano estava olhando para outra direção, e de uma outra foto em que o iraquiano estava olhando para o soldado e o soldado nem estava olhando para ele. Obviamente, o repórter foi mandado embora. Nesse caso aqui, o Bush precisava dar uma apresentação para os soldados no Afeganistão, só que ele não tinha como ir lá. Então, o que a mídia fez? A mídia colocou o Bush dando a palestra, mas na verdade ele não deu a palestra. E aí descobriram depois que na verdade era uma montagem. Descobriram porque tinha muitos irmãos gêmeos na foto. Eles simplesmente pegaram os soldados e foram replicando para poder tampar. Aí ficou muito estranho, porque não tem tanto gêmeo assim no exército, né? Esse caso aqui, na eleição presidencial de 2008 nos Estados Unidos, a Sarah Palin, logo depois que ela foi escolhida para ser a candidata republicana como vice-presidente, fizeram montagens dela, com a intenção de denegrir a imagem dela. Esse está na moda agora com o Irã, Coreia do Norte e tal. Esse aqui aconteceu alguns anos atrás, o Irã estava fazendo alguns testes nucleares, só que os mísseis deles estavam falhando. Então, eles pegaram uns poucos que funcionaram e replicavam no Photoshop para poder assustar o mundo, dizendo que eles tinham mais testes. Por exemplo, nesse aqui, aquele terceiro míssil ali, ele falhou. Ele é simplesmente uma cópia do míssil da esquerda. Essa saiu na Folha de São Paulo, em 2009, da presidente Dilma. Tem gente que até hoje acredita que essa ficha é verdadeira. Independente de posição política, a pessoa tem que ser realista. Sendo realista, ao se analisar essa ficha, conclui-se claramente que é uma falsificação. Eu fui um dos indivíduos que fez a consultoria para Dilma nessa época para provar, verificar a autenticidade dessa ficha. Nós provamos, a Folha de São Paulo teve que se retratar com uma matéria na primeira folha, na capa, dizendo que era uma falsificação. E existem vários outros casos de falsificações digitais. Eu posso ficar aqui falando horas e horas sobre esses casos, alguns que chegam para a gente analisar. E tudo isso está inserido, então, nessa era da explosão de dados. E aí fica a pergunta, o que a gente pode fazer para tentar analisar esses dados quanto à sua autenticidade. Então, pensando nisso, eu organizei a palestra de hoje para dar uma visão geral para vocês sobre
o que é essa área de computação forense, essa área de análise forense de documentos. Falar um pouco sobre a terminologia, o que a gente usa como termos, dois aspectos históricos de quando é que isso começou. Algumas técnicas que nós estamos desenvolvendo no Instituto de Computação. Hoje nós somos basicamente o único grupo da América Latina trabalhando com análise forense de documentos. Então nós temos muitas soluções sendo desenvolvidas agora. Eu escolhi 3 para falar um pouquinho sobre elas e no final eu coloquei mais umas 5 ou 6 que estão em desenvolvimento. E alguns desafios para a gente terminar a apresentação. Então, eu vou começar com a definição. O que é computação forense? É um campo multidisciplinar. Ele é basicamente o conjunto de todas as técnicas científicas que são voltadas para preservação, coleção, validação, identificação, análise, interpretação, documentação e apresentação de evidências derivadas de meios digitais, quaisquer que sejam, com a finalidade de facilitar ou permitir a reconstrução de eventos, usualmente de natureza criminal. Então, cada uma daquelas palavras-chave ali, preservação, coleção, validação, identificação, análise, interpretação, documentação e apresentação, contempla algumas técnicas que precisam ser desenvolvidas para que você consiga resolver aquelas etapas. Eu vou falar sobre algumas dessas etapas, por exemplo, sobre a coleção, sobre a validação e etc. Então vamos falar sobre a coleção. Uma tradução não muito adequada, mas na verdade a mais adequada seria coleta de evidências. Isso aqui é uma situação em que você tem um mandado judicial e você precisa fazer uma apreensão na casa de um indivíduo ou numa empresa e você vai fazer uma aquisição de dados lá. Então você vai coletar diversos arquivos. Se o indivíduo não formatou o disco, tudo bem, você vai ter terabytes e terabytes de dados para analisar depois. Se ele formatou o disco, ou apagou o disco, ou fez alguma coisa, você vai ter que recuperar primeiro esses dados apagados, para depois analisá-los. Então, na situação em que você já tem os arquivos diretos, tudo bem, a coleta foi tranquila, a gente vai passar para a próxima etapa, que é a questão da organização. Mas, se a coleta não foi boa, ou seja, alguém estava infiltrado na polícia, avisou a empresa de que ia haver uma apreensão, coisa do tipo, provavelmente eles apagaram esses dados. E aí a gente precisa recuperar os dados do disco, por exemplo. Então nós temos 2 conjuntos de grupos de algoritmos para trabalhar aqui. Se a formatação do disco foi lógica, por exemplo, houve apenas uma desconexão entre os ponteiros da tabela de arquivos e a localização efetiva desses arquivos no disco, nós podemos utilizar técnicas de file carving. São técnicas de recuperação que vão tentar acessar a tabela de alocação de arquivos, e a partir dessa tabela de alocação de arquivos, vamos tentar encontrar os ponteiros para o início dos arquivos, e aí como cada arquivo aponta para a sequência dele no disco, a gente consegue recuperar esses arquivos. Só que, muitas vezes, a formatação é muito mais drástica do que simplesmente lógica. Então, às vezes, ela é mais complicada. Sendo mais complicada, todas as situações em que nós não conseguimos acessar essa tabela de arquivos. Ou seja, eu não sei o tamanho do arquivo, nem o ponteiro inicial. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer um scan no disco inteiro e encontrar peças de arquivo, como se fosse um quebra-cabeça. Então imagine uma imagem. Não sei o tamanho da imagem, não sei o formato. Então o que eu tenho que fazer? Olhar o disco inteiro para tudo e quanto é coisa que parece pedaço de imagem. Aí eu vou ter milhares e milhares de pedaços de imagem. Agora eu tenho que montar essas imagens como se fosse um quebra-cabeça. Então, no conjunto de técnicas de Smart File Carving, eu preciso utilizar técnicas de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, de visão computacional, para montar esses arquivos de volta. Só que para montar arquivos, eles têm que ter estrutura. Então, poucos arquivos têm estrutura que me permitem montar como quebra-cabeça. Imagens são um deles. Arquivos PDF, outros. Mas nem todos os arquivos são possíveis de montar como se fosse quebra-cabeça. Tá? Então, existem soluções que trabalham para recuperação de arquivos. Por exemplo, se algum dia vocês perderem as suas fotos num cartão de memória, eles forem apagados, não se desesperem, é possível recuperar esses arquivos. Inclusive tem software que faz isso muito bem, como por exemplo um software chamado Adroit.
Esse software ele permite a recuperação de imagens que foram apagadas e ele monta como se fosse quebra-cabeça. O máximo que vai acontecer é, às vezes, você montar uma foto, ele montou quase todos os pedaços, faltou alguns pedaços ali no finalzinho, mas pelo menos você vai conseguir recuperar alguns pedaços dessa foto. Uma vez que você faz a coleta, então, você precisa organizar esses dados, porque imagine que você aprendeu 1 terabyte de dados. O que isso quer dizer para você? Se você não consegue interpretar esses dados, não quer dizer nada. Foi o que aconteceu no caso do Daniel Dantas. Foi feita uma apreensão nos diversos computadores do Daniel Dantas e tinha mais de 10 terabytes de dados no que foi apreendido junto com as empresas dele. E tinha tanto dado ali que pouco se pôde fazer para se descobrir alguma coisa, e para complicar, muitos desses dados estavam criptografados. Então, no mínimo, você precisa utilizar algumas técnicas iniciais para agrupar esses dados para depois fazer alguma análise. E alguns desses agrupamentos podem ser tão simples quanto analisar os metadados dos arquivos que possuem metadados, agrupar, por exemplo, por tempo, distribuição ao longo do tempo, por tipo de arquivo e etc. Mas no cenário forense, metadado não quer dizer muita coisa, porque eles podem ser simplesmente alterados. Pode ser simplesmente um get e um set, você muda o cabeçalho de uma imagem para dizer o que você queira. Você pode agrupar por imagens similares, por faces, isso aqui é muito utilizado. Quando a gente tem uma apreensão de computadores, normalmente você quer localizar todas as fotos de pessoas primeiro. Você usa localizadores de face. A partir de todas as fotos de pessoas, você filtra então essas fotos por um lado. Depois você pode tentar analisar quais são as faces mais frequentes para tentar montar o grafo de relacionamento social do indivíduo. A partir disso você pode ir na rede social, no Facebook, etc., procurar mais informações sobre essas pessoas. Ou você pode analisar essas faces, agrupar essas faces e depois verificar se as imagens possuem pornografia. Uma vez que elas possuem pornografia, mais um passo, verificar se é pornografia infantil. Tudo isso a partir da filtragem. Você filtra primeiro o que é foto com pessoas, depois o que é foto com pornografia, depois o que é foto com pornografia infantil. Com isso você reduz o trabalho do perito para analisar apenas algumas imagens e realmente descobrir se o indivíduo que estava como suspeito cometeu algum crime. E o agrupamento por objetos similares, por exemplo. Você quer achar, você quer todos os vídeos que tem o carro que estava com a placa XYZ4020, porque esse carro é um suspeito de ter participado de um roubo, alguma coisa do tipo. Uma vez que você consegue essa organização inicial dos dados, você tem que fazer você tem três conjuntos de operações: análise, classificação e autenticação. Aqui a gente está interessado, por exemplo, em verificar se os objetos foram adulterados. Se isso é, por exemplo, evidência que vai ser utilizada numa audiência ou na Corte de Justiça, a gente precisa primeiro provar se a evidência é válida, se ela não teve nenhuma adulteração. Por exemplo, você tem uma foto. Essa foto, teoricamente, ela incrimina uma pessoa. Mas primeiro, antes de você analisar o conteúdo da foto para aceitar se ela incrimina ou não um determinado indivíduo, você tem que responder se ela é autêntica, se ela não foi adulterada de alguma maneira. Atribuição, esse é um problema interessante, no sentido de que você quer identificar qual foi o dispositivo físico utilizado na captura de um documento, na geração de um documento. Por exemplo, você tira uma foto, e aí você quer saber qual foi a câmera que tirou essa foto. Aí alguém fala assim, pô, mas é fácil, basta ir no cabeçalho EXIF da foto, e você vai saber qual foi a câmera e qual foi o modelo. Não é. Porque olhar o cabeçalho EXIF, como eu disse agora há pouco, não tem nenhuma validade legal. Você pode ter qualquer foto que foi adulterada e o cabeçalho EXIF ficou intacto, ou o contrário, a foto não foi adulterada, mas o cabeçalho EXIF foi adulterado. Então, nessa parte, nós queremos descobrir, baseado no conteúdo da foto, qual foi a câmera que gerou aquela foto. Por que isso é importante? Imagina o seguinte, você faz uma apreensão na casa de um indivíduo e ele é suspeito de ser criador de pornografia infantil. Se você encontra na casa do indivíduo 3, 4 fotos de pornografia infantil e ele simplesmente alega que ele apenas visualizou aquelas fotos, que recebeu ou que nem sabia que tinha no computador, ele vai ser julgado segundo um ponto de vista.
Mas, se você faz uma apreensão na casa do indivíduo e você encontra um conjunto de câmeras, um conjunto de fotos, e você consegue provar que as fotos vieram daquelas câmeras, ele não é mais um mero espectador, ele é o criador do conteúdo. Então, ele vai sofrer um julgamento, um processo de julgamento, num outro ponto de vista, completamente diferente. A mesma coisa para documentos impressos. Nós estamos desenvolvendo pesquisa agora para descobrir qual foi a impressora, o modelo mesmo da impressora, que imprimiu um documento, dado o documento impresso. Então, você me dá um documento e eu tenho que dizer qual foi a impressora que imprimiu esse documento. Por que isso é importante? Mesma coisa, se você faz uma apreensão na casa do indivíduo de notas falsas, ele pode alegar simplesmente que pegou no mercado da esquina. Até você desprovar isso, mostrar que ele está mentindo, é difícil. Mas se você faz uma apreensão, você encontra a impressora, você encontra algumas notas falsas e você prova que a nota falsa veio daquela impressora, ele é criador do conteúdo. Logo, o julgamento vai ser diferente. Nós temos aqui a parte de análise de mensagem escondida. Verificar se uma imagem, por exemplo, ou vídeo contém uma mensagem escondida. Não sei se já ouviram falar disso, mas isso é bem comum. Inclusive, um traficante colombiano bem graúdo foi preso recentemente, alguns anos atrás, em São Paulo, o Juan Ramon Abadia. Prenderam no computador dele diversas imagens e o pessoal ficou desconfiado justamente porque essas imagens eram estranhas, eram todas da Hello Kitty. E aí o pessoal ficou imaginando, pô, mas o maior traficante da América Latina, com 300 imagens da Hello Kitty no notebook dele, alguma coisa está errada em relação a essas imagens. E foram analisar essas imagens e descobriram que elas tinham mensagens escondidas. E as mensagens eram arquivos MP3 com ordens para assassinatos e sequestros e atividades do grupo que ele comandava. Essas imagens foram analisadas em parceria pela Polícia Federal e pelo FBI, e só foi possível, nesse caso, recuperar os arquivos MP3 escondidos porque ele esqueceu no notebook o software utilizado para esconder as mensagens. Então, nesse caso, ele foi duplamente descuidado. Ele esqueceu as imagens e o software. Mas a pergunta que fica é, o que a gente pode fazer quando a gente só tem as imagens? A gente consegue dizer se ela tem alguma mensagem escondida? Sim, é possível. Recuperar a mensagem escondida ainda é bem difícil. Mas dizer se tem alguma coisa escondida já é factível. Inclusive, a gente tem algoritmos desenvolvidos aqui na Unicamp que fazem isso, inclusive patentes a respeito. Na parte de filogenia, é um campo de pesquisa completamente novo. A gente criou esse campo em 2009, a partir do problema da Dilma, que foi o seguinte: a partir do momento que a Folha de São Paulo divulgou na primeira capa a ficha policial da Dilma, dizendo que ela era uma criminosa durante o governo militar, a gente tinha duas perguntas para serem respondidas. Primeiro, se a ficha era autêntica ou não. Se a ficha não era autêntica, se a ficha foi fabricada, se a ficha tivesse sido fabricada, nós teríamos respondido a primeira pergunta, a Folha teria que se retratar. Mas, nós aí tínhamos uma segunda pergunta, ok, foi fabricada, mas quem que fabricou? Quem criou esse documento? O grande problema é que, baseado na ficha, como é que você vai responder quem criou o documento? Então, o problema é que, assim que se criou esse documento, ele foi parar na internet e, imediatamente, aquela ficha virou centenas. E aí você tinha diversas versões dessa ficha, uma maior, outra menor, pequena rotação para a direita, para a esquerda, formato JPEG, formato PNG, formato TIFF, alguém que comprimiu ela um pouco mais, um pouco menos, colocou brilho, diminuiu o brilho, aumentou o contraste, etc. Então, centenas de imagens, todas da ficha, estavam disponíveis na internet. E vocês até hoje podem digitar no Google ficha Dilma, que vocês vão ver zilhões dessas cópias. Inclusive começaram a aparecer de outros políticos, na mesma ficha. Zé Serra, Geraldo Alckmin e etc. Aí a pergunta é, como é que a gente faz para analisar quem é ou quais são os grupos responsáveis por criar essa ficha? E aí a gente pegou e falou o seguinte, bom, se a ficha é um documento original, e os outros todos são modificações desse documento, nós temos aqui um problema de filogenia, em que um documento gera um filho, esse filho pode gerar outros filhos, netos, bisnetos, etc. Você vai tendo uma árvore de evolução ao longo do tempo.
A pergunta agora é como é que eu consigo relacionar esses documentos para achar essa evolução? E foi aí que a gente propôs algoritmos de filogenia para descobrir, baseado em imagens, pelo conteúdo da imagem, qual imagem gerava outra. A gente fez isso porque cada modificação feita numa imagem, seja no Photoshop ou qualquer programa de processamento de imagem, ele insere artefatos na imagem que estão estatisticamente detectáveis. Então, se você pegar uma foto e der uma rotação de 0,1 grau nela, é possível descobrir que houve uma modificação nessa foto. Se você pegar uma foto e simplesmente abrir, diminuir o tamanho dela e salvar, é possível mostrar que ela sofreu uma transformação. Se você me der um par de fotos, uma veio da outra, uma é uma rotação da outra, por exemplo, eu consigo dizer que houve ali uma transformação de uma para outra, quem que é mãe, quem que é filha. Fazendo isso com um conjunto de imagens, a gente consegue então dizer quem que gerou quem e montar essa árvore de evolução. Por que que é importante? Imagina um indivíduo que cria uma imagem de pornografia infantil e divulga na internet. Essa imagem de pornografia infantil rapidamente é copiada e replicada, e agora a gente quer saber não só a cadeia dos indivíduos que utilizaram essas fotos, todo mundo que fez a alteração precisa ser identificado, mas também a raiz, quem foi o indivíduo que criou o primeiro documento. Então, é importante esse tipo de problema, só que não dá para resolver ele sozinho. Então, uma vez que a gente identifica essa cadeia de evolução, a gente precisa associar as informações textuais nos sites, nos blogs, IPs e etc., para casar de onde eu tirei cada foto, para que, uma vez que eu descubra que essa foto veio desse blog, eu consiga dizer qual é o IP desse blog e associar pelo IP quem é o dono daquele blog, etc., para chegar no indivíduo que criou a raiz. Então, filogenia é um campo totalmente novo, a gente tem algoritmos que fazem isso, inclusive hoje a gente consegue acertar qual é a raiz do problema, qual foi o primeiro documento com 98% de corretude. E spoofing é quando você tem um sistema de biometria e você tenta enganar esse sistema para entrar no sistema. Então você tem, por exemplo, algum tempo atrás um colega meu comprou um notebook e ele chegou para mim todo feliz, não, comprei um notebook de última tecnologia e você nem precisa digitar senha. Você chega nele e ele só deixa você entrar se ele reconhecer a sua face. Aí eu falei, não, beleza, bonito, me empresta o notebook aqui. Aí peguei o notebook dele, tirei uma foto dele, falei, então ele só deixa entrar se reconhecer a sua face. Peguei, tirei a foto, mostrei para a câmera do notebook, com um smartphone, ele simplesmente me deixou entrar. Por quê? É um ataque de spoofing. Um sistema de reconhecimento de face, ele vai aceitar o quê? Face. Se você pegar a face da pessoa e mostrar para o sistema, ele vai permitir. Aí, um tempo depois, atualização do sistema. Beleza, agora já não aceita mais o ataque com uma foto do indivíduo. O sistema foi atualizado, ele agora só aceita quando ele consegue verificar que a pessoa está piscando, movimentando a cabeça, etc. Ótimo. Vem cá. Você tira, faz um videozinho da pessoa, ela está piscando, está mexendo a cabeça, mostra o videozinho para o sistema, você vai entrar no sistema. E aí a pergunta que fica é, como é que eu evito esse tipo de coisa? É detecção de spoofing. É detecção de ataque ao sistema de biometria. Então a gente também tem algoritmos sendo desenvolvidos nessa linha, a gente inclusive participou de um desafio mundial 2 anos atrás, nós ficamos em segundo lugar, de 120 ataques de spoofing, a gente só errou 1, a gente acertou 119, com isso a gente ficou em segundo. E tem também spoofing em qualquer tipo de biometria, por exemplo, em impressão digital. Eu dou uma matéria na pós-graduação do IC, análise forense, de documentos, em que eu mostro como é que você faz com impressão digital. Como que você pega uma impressão digital de uma pessoa, escaneia, passa para o computador, do computador você imprime ela num papel invertida. Uma vez que ela está invertida, você pega no supermercado uma dessas gelatinas, aquelas de filete, você pega essa impressão que está no papel, coloca no filete, enrola no seu dedo, você entra em 7 de cada 10 scanners de biometria que tem por aí. Esses de escola para tirar carteira de motorista, Unimed, etc., são os mais tranquilos, com certeza você vai passar. Por quê? Porque eles não estão naquele tipo de sensor preocupados em verificar se a pessoa que está ali tem um dedo verdadeiro, uma impressão digital verdadeira, ou se está utilizando uma impressão falsa, um spoofing. E vocês devem ter visto algumas semanas atrás aí uma médica de uma cidade aqui de São Paulo, ela estava com 6 dedos falsos para validar os médicos colegas dela para dizer que eles estavam trabalhando. Para evitar esse tipo de coisa, nós precisamos identificar o spoofing, identificar se o indivíduo está ali verdadeiramente ou não, um ataque
de spoofing tem que ser detectado com algoritmos para esse tipo. Bom, então eu mostrei para vocês o pipeline geral, comentei alguns casos. Na atribuição, por exemplo, verificação de qual foi o dispositivo eletrônico que capturou um documento, nós temos, por exemplo, verificar qual foi a câmera, o scanner, a filmadora, se a imagem é sintética ou gerada em computador, se ela é gerada em computador ou ela é natural. Isso aqui é importante, por exemplo, porque nos Estados Unidos existe uma lei que diz que se o indivíduo tira foto de uma criança nua em ato sexual, pornografia infantil, isso é crime. Mas, se ele tem uma situação do tipo hentai, ou se ele gera em computador a mesma coisa, não é crime. Então, o que o pessoal está fazendo? Eles fotografam crianças em atos sexuais e depois alteram no computador para parecer que foi gerado em computador. E aí, quando eles são processados, eles alegam e mostram o software. Não, isso aqui foi totalmente gerado em computador, não houve captura. E aí a pergunta é, ok, mas houve captura em algum momento? Isso aqui foi foto? Isso aqui é foto ou é gerado em computador? Então, a identificação do que é imagem sintética ou imagem natural também é um problema de muito interesse, principalmente por causa dessa lei americana, que é a CPPA, Child Pornography Act. E aí vem a pergunta. Dentro da computação forense, então, tem essa subdisciplina chamada análise forense de documentos, que é o campo de pesquisas, então, que tem basicamente 3 objetivos em relação a documentos eletrônicos. Primeiro, descobrir qual foi a origem do documento, qual foi o dispositivo gerador. Segundo, verificar se ele é autêntico ou se foi manipulado de alguma forma. E terceiro, reconstruir eventos de manipulação. No caso da filogenia, o que houve ao longo do tempo? Quem que fez o quê? Tá? Então, aqui algumas ilustrações, só para vocês guardarem. Na identificação do real e do verdadeiro, do autêntico e do adulterado, basicamente a gente quer encontrar uma fronteira de separação para esse tipo de documento. Na detecção de mensagem escondida, basicamente, nós temos uma imagem de entrada, um outro documento qualquer é adicionado nessa imagem de entrada e a saída visualmente é a mesma, mas a gente precisa identificar o conteúdo escondido. A identificação de imagens geradas em computador, nesse caso aqui eu tenho 6 montagens, 6 fotos. A pergunta é, quais foram geradas em computador e quais são naturais? Aí, um exercíciozinho para vocês. Alguém chuta aí, por exemplo, qual foi gerado em computador? Quase todo mundo alega que são essas 3 de cá, geradas em computador. Mas, na verdade, essas 3 são geradas em computador. Ups. As 3 de lá são geradas em computador, as 3 de cá são fotografias. Então não é um processo simples olhar e identificar se foi gerado em computador ou não. Tem um desafio na internet que chama Faker Photo, vocês podem brincar depois, são 12 fotos, 12 imagens de cada vez, para você conseguir dizer se aquilo lá é uma foto ou gerado em computador. Normalmente a gente acerta de 6 a 7 de cada 12. O algoritmo que a gente tem hoje está acertando 10 de cada 12. O problema de identificação de origem é basicamente dado um conjunto de fotos, eu quero descobrir o dispositivo que gerou, e aí vale para scanner, para dispositivos de forma geral, para impressoras. Na filogenia eu quero então encontrar o documento original que está lá no centro daquela representação e toda a evolução dele ao longo do tempo. Bom, só que isso não começou de agora. Hoje nós temos essa explosão de dados, temos essa análise toda que temos que fazer para verificar a autenticidade, mas falsificação em imagens, por exemplo, começou pouco tempo depois que a fotografia foi inventada. Já em 1857, algumas composições já eram criadas. Essa aqui, por exemplo, Two Ways of Life, do Oscar Hyland, é uma composição de 30 fotografias. Essa aqui ganhou o prêmio de 2006 como melhor fotografia, depois teve que ser retirado a premiação, porque descobriu-se 2 anos depois que, na verdade, a foto nunca existiu. Era uma composição do momento em que os antílopes passavam com uma outra foto em que o trem passava. Esse aqui foi o caso da presidente Dilma, que eu analisei, que eu comentei com vocês. A gente descobriu que a ficha era falsificada por diversos motivos.
Um deles é que a gente mostrou, a gente aprendeu, desenvolveu um algoritmo que aprendeu qual é o comportamento de diversas fichas da mesma época. A gente foi lá em São Paulo no arquivo, coletou diversas fichas verdadeiras e descobrimos qual era o padrão de envelhecimento ao longo do tempo dessas fichas, como é que variava as letras que eram datilografadas. A gente aprendeu esse padrão estatístico e ao comparar com o da ficha, a gente mostrou que o da ficha não variava nada. Qual é o dispositivo eletrônico que permite, qual é o dispositivo que permite você ter uma datilografia numa folha de papel e que não há variação nenhuma? No mínimo, só a impressora laser, que não existia nos anos 60, pelo menos por aqui. E a gente descobriu que a ficha tinha letras com variabilidade zero, ou próximo de zero, e isso só era possível se você tivesse feito em computador. E a gente descobriu que foi feito no computador, no Photoshop, e inclusive descobrimos que a fonte era Courier New. Totalmente fabricada aquela ficha. Bom, duas questões importantes no cenário forense digital que a gente trabalha com documentos é que a gente tem que fazer uma análise passiva e cega e sem watermarking. O que quer dizer isso? O passivo significa que eu nunca vou colocar uma marcação digital para verificar se o documento é verdadeiro. Ou seja, eu pego um documento, eu não sei se ele tem uma marcação, um watermarking. Então eu tenho que verificar se ele é autêntico ou não, sem qualquer marcação, tem que analisar o conteúdo. E ele é cego, porque eu nunca vou ter original para comparar. Se eu tiver um original para comparar, o problema é fácil, é só subtrair os dois e verificar onde foi modificado. Tá? E o que a gente tem feito como esforço de pesquisa hoje, então? Basicamente, identificar as falsificações, verificar se é gerado em computador, identificar qual foi a fonte geradora, detectar se tem mensagem escondida e tentar encontrar a evolução dos documentos ao longo do tempo, quem foi original, como é que foi a árvore de filogenia deles ao longo do tempo. Eu vou dar até um exemplo, nesse caso de filogenia daqui a pouco, que é no cenário de vírus e worms em computador. Para entender um pouco do que eu vou falar daqui a pouco, como é que a gente identifica essas falsificações em fotografias, por exemplo? Só para ter uma visão geral de como é que é o pipeline de uma câmera e onde a gente pode desenvolver algoritmos para identificar a falsificação. Então você imagina que você tem uma cena linda de uma árvore e você quer tirar uma foto dela. Então essa foto vai funcionar da seguinte maneira: o sol vai incidir nessa cena, essa cena vai enviar essa luz que vai ser capturada pelo sistema de lentes. Esse sistema de lentes tem alguns algoritmos para exposição, foco, estabilização da imagem. Depois você vai passar, essa luz ajustada vai passar por filtros de infravermelho, anti-aliasing, filtros para melhorar a qualidade visual. Depois disso, cada fóton de luz vai chegar, então, nos sensores de imageamento. Se você tem uma câmera 1000 por 1000, você vai ter 1000 por 1000 posições que vão integrar esse fóton de luz para dar uma resposta, uma função de resposta. Isso vai ser feito aqui nos sensores de imageamento, onde você tem CCD ou CMOS ou outro sensor. Depois disso, nós vamos para o mosaico, porque para as câmeras ficarem mais baratas, a gente tem apenas um tipo de sensor, um tipo de receptor por fóton. Então, uma foto RGB, a gente só vai ter o R ou o G ou o B, e aí olhando os vizinhos, a gente vai combinar esses vizinhos para conseguir o RG e B. Então eu pego o vermelho, olho os 2, 3 vizinhos aqui e consigo o azul e o verde. Depois eu olho o vizinho que é azul, eu pego o vermelho e o verde. Assim eu faço para a foto inteira. Por isso que a maior parte das câmeras que a gente vê, quando a gente tira uma foto outdoors, a foto é linda se o dia estiver ensolarado e for de um ambiente verde, de uma paisagem. Por quê? Porque as câmeras hoje em dia elas têm 2 vezes mais sensores de verde do que de azul e de vermelho. Então qualquer foto de uma vendedora de câmeras, você vai ver que as fotos são claras em dias ensolarados e de ambientes externos e verdes. Por quê? Porque a foto fica mais bonita. É justamente aqui que está essa distribuição. No mosaico você tem 2 vezes sensores verde, depois 25% de azul, 25% de vermelho. Aí no mosaico, então, é como é que eu vou combinar os vizinhos para poder ter essa foto colorida. Depois disso eu passo para a unidade de processamento de imagem, onde eu vou fazer o demosaico, que é justamente combinar os vizinhos para que cada ponto tenha R, G e B. Gerar, então, correções na imagem, realçar e colocar a fotografia resultante, que vai ser comprimida em JPEG, ou não vai ser comprimida, vai ser o formato RAW. Bom, se você faz qualquer modificação na imagem, então, você tem que identificar se ela foi falsificada. Então, o que vai acontecer? Se você pegar um pedaço de uma foto e colocar em outra, o que vai acontecer?
você vai estar quebrando propriedades aqui do mosaico. Por quê? O mosaico de uma foto vai ser diferente de outra, a não ser que a câmera que capturou as duas fotos tenha sido a mesma, o firmware tenha sido o mesmo. Por quê? Porque aí o mosaico vai ser o mesmo processo. Mas se isso acontecer, uma imagem, se ela for JPEG, por exemplo, ela é dividida em blocos 8x8, em cada bloco você aplica uma transformação de cosseno, você tem um conjunto de coeficientes. Se você tiver uma foto, ela é dividida em 8x8, aí você tem uma outra foto dividida em 8x8, você pega um objeto daqui e coloca aqui, obviamente o grid 8x8 daqui não casa com o grid 8x8 daqui. Então, na região da foto, na região do objeto colado, vai ter uma quebra do que era 8x8. Então, analisando isso, a gente vai conseguir dizer que houve uma composição de imagens. Outra forma é que a luz que chegou incidente no sensor da câmera, ela é única. Então, se você tiver uma foto em que houve uma captura, estava um dia ensolarado, o sol estava desse lado aqui, aí você pegou uma foto de outra pessoa e colocou do lado aqui meu, e naquela foto ali, o sol estava do outro lado, a hora que colocar as duas pessoas vai ter um sol de cá e um sol de cá. Impossível, a gente só tem um sol na Terra. Então a gente vai mostrar que a imagem foi composta também por inconsistência de iluminação. Então são esse tipo de algoritmo que a gente desenvolve aqui nessa área. Então basicamente a gente tem essas técnicas divididas em 6 grupos. A gente usa técnicas para detectar se houve clonagem, que é cópia-colagem, um objeto foi eliminado da imagem, alguém foi lá e deletou um objeto, apagou uma placa de carro, mudou um número de 6 para 8, etc. Técnicas que verificam se houve variação de características, como essa que eu contei, que o indivíduo pegou, a consistência está diferente do objeto que foi capturado. Técnicas que analisam inconsistência de descritores, você descreve a imagem estatisticamente, vai analisando ela pedaço por pedaço e encontra uma inconsistência. Inconsistência em relação ao processo de aquisição, você capturou a imagem com uma câmera Sony, modelo XYZ, número serial tal. E aí você encontrou um pedaço dessa foto que parece que veio de uma câmera Canon. É inconsistente, porque tudo tinha que vir de uma câmera Sony. Então você encontrou ali uma falsificação. Técnicas que analisam inconsistência de iluminação, como eu comentei, e de compressão, como eu comentei, do JPEG 8x8. Então cada grupo de algoritmos tem que entrar numa dessas técnicas. Então eu vou comentar sobre 3. Está dentro do tempo aí? Eu vou comentar aqui sobre 3, então, que a gente desenvolveu aqui no Instituto. Vou tentar evitar um pouco da matemática para vocês conseguirem pegar a ideia geral, pelo menos. A primeira delas pode parecer, né, um negócio meio mágico, assim, meio artifício, mas funciona. Que é o seguinte, toda vez que você tira uma foto, você tem essa foto de uma pessoa, por exemplo, normalmente você tem no olho da pessoa um brilho branco. Esse brilho branco pode ser utilizado para descobrir qual é a posição do indivíduo que tirou a foto. Sim, não é mágica não. Vou mostrar como é que é feito. Então você tira uma foto de alguém. Tem uma pessoa aqui. Você tirou a foto dela, a luz que estava no ambiente bate no olho da pessoa e é refletida, a câmera pega aquilo. Então o olho é um refletor, porque ele está refletindo essa luz do ambiente. Então ficou aquele branco no olho. A partir daquele branco no olho, considerando que o olho seria um refletor perfeito, a gente consegue identificar qual é a posição do fotógrafo. E aí, analisando a posição do fotógrafo, eu consigo dizer o seguinte, bom, se eu tenho uma foto, olhando a pessoa dessa foto, eu descubro que o fotógrafo está à esquerda. Aí tem uma outra pessoa do lado daquela, que foi composta, foi colocada ali artificialmente. E naquela pessoa colocada, eu olho que no olho dela, o fotógrafo está do lado direito, impossível. Porque uma foto só é vinda de um fotógrafo. É isso que a gente faz aqui. Então, basicamente, reflexos oculares, o pequeno branco na íris em uma fotografia, ele pode nos dar pistas importantes em relação a uma composição. A posição do reflexo ocular é determinada, então, por 3 coisas. Primeiro, pela posição relativa da fonte de luz do ambiente, pela superfície de reflexão, que vai ser o olho, e pelo visualizador, que no caso vai ser a câmera que capturou a foto. Então, reflexos oculares podem fornecer informações poderosas quanto à forma, a cor, a localização da fonte de iluminação em uma cena. E aí a gente usa uma lei da física, que diz que um raio de luz reflete a partir de uma superfície em um ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência medidos em relação à superfície normal. Então, nós vamos ter isso aqui. Nós vamos ter um ponto
essa superfície aqui, vertical, vai ser o nosso olho. Aquele ponto ali no centro, chamado ponto de brilho P, vai ser o brilho branco do olho. Então vai ter um fóton de luz que vai vir, vai incidir nesse ponto P e vai ser refletido no mesmo ângulo em que ele chegou. Então o que a gente precisa fazer? Dado a localização do olho, analisar qual é o ângulo de incidência da luz para gerar o branco do olho, calcular a normal em relação ao olho, que é 90 graus em relação ao olho, e com isso achar o ângulo de reflexão e apontar em que direção estava o fotógrafo. Basicamente vai ser algo desse tipo aqui. Aqui está eu e minha esposa. Nós queremos verificar se aquela foto é verdadeira ou falsa. Então localiza os olhos, nós temos lá 4 olhos, cada um deles tem o brilho branco, não sei se dá para ver daí. A partir daquilo a gente vai analisar, então, supondo que o olho seja um refletor perfeito, supondo que ele é uma esfera, e que reflete perfeitamente, como aqui o modelo computacional do olho. A fonte de luz vai mandar um fóton que vai incidir nesse olho que reflete perfeitamente. Se ele reflete perfeitamente, o ângulo de reflexão vai cair justamente na câmera. Então, achando a direção achando a direção da luz que incide, eu vou conseguir achar onde vai estar o fotógrafo. Então, basicamente, o processo se resume a achar os olhos, isolar os olhos, calcular a direção de luz, assumindo que o olho é um refletor perfeito. Depois, calcular a posição de luz no ambiente, para cada olho, qual é a direção que está sendo incidida nele, e tomar a decisão quanto à falsificação ou não. Para a gente calcular esses passos aqui, nós temos subpassos. Primeiro, a gente descobre a calibração da câmera, a direção do observador, calcula aquela normal à superfície, calcula a direção da luz, localiza a fonte de luz, que é quem está iluminando, onde está na foto, calcula o erro angular, que é para cada olho agora, se ele é consistente com a luz que eu estimei para iluminar a foto, verifica os erros e aplica um teste para verificar se é correta a localização que eu fiz. Aqui está a matemática, que eu vou pular um pouco, vou mostrar um exemplo aqui. Nesse caso aqui, meu aluno de doutorado, Thiago, tem uma composição dele com a namorada dele, só que são fotos diferentes, um colocado do lado do outro, dificilmente você vai falar que foi composto, parece que estão um do lado do outro mesmo. Nesse caso aqui, a iluminação também não ajuda muito, porque parece que a fonte de iluminação dos dois está aqui, mais ou menos. Então, nesse caso, a gente teria que utilizar um método como o nosso, a gente localiza os olhos, pela localização dos olhos, achamos a iluminação da cena e verificamos que a luz incidente no olho dela está naquela direção amarela e está refletindo naquela direção amarela, então o fotógrafo que tirou a foto dela estava daquele lado, e o fotógrafo que tirou a foto do Thiago estava desse lado, então como é impossível você ter 2 fotógrafos para fazer a mesma foto, a foto é composta. Nesse caso aqui, é um outro algoritmo que a gente desenvolveu no Instituto, que é o caso da Dilma que eu comentei, da filogenia. Quando você digita ficha Dilma no Google, então, como eu comentei, você tem diversas fichas, cada uma delas um pouco diferente. Algumas delas até engraçada, por exemplo, a da Dilma com a Cuca, do Zé Serra aqui nessa ficha. Aí a gente queria saber como é que essa ficha evoluiu ao longo do tempo, quem era o original, qual é a raiz, aquele que foi publicado primeiro. Nesse caso aqui no Bing, 3.180 documentos, a maior parte deles todos dessa ficha. Então agora eu vou fazer alguns aqui lembrarem daquele algoritmo que a gente vê no curso de Ciência da Computação, de árvore geradora mínima. Então, a gente tem que imagens são copiadas e várias versões delas aparecem ao longo do tempo, algumas reamostradas com correções de cor, recompressão, rotação e etc. São sempre uma imagem vai gerando filhas e filhas e filhas, essas filhas geram netas, bisnetas. Então, você tem toda uma evolução desses documentos ao longo do tempo. Então, identificar um conjunto de imagens parecidas, então você tem o conjunto, você coletou lá do Google todo o conjunto de imagens parecidas da ficha. Qual é o documento original? Qual foi a estrutura? Como que esses documentos se relacionam ao longo do tempo? Quem gerou quem? Então a gente quer contar a história de transformações de cada duplicação aqui de imagem, que é uma duplicação que a gente chama de duplicação próxima. Near duplicate. Ela não é uma duplicação exata, porque se fosse assim, bastaria calcular um MD5 de cada documento, você veria que eles eram idênticos. É uma duplicação parecida. A imagem ela é parecida no conteúdo semântico, mas ela teve uma pequena alteração de compressão, rotação ou alguma outra transformação.
Então, isso tem diversas aplicações. Por exemplo, em segurança, eu vou conseguir chegar em quem foi o suspeito que gerou um conteúdo ilegal. Em forense, eu vou conseguir chegar próximo da raiz para fazer uma análise se o documento é verdadeiro ou não. Em copyright, eu vou conseguir descobrir se o indivíduo está quebrando um copyright numa distribuição de documento. Rastrear arquivos. Nesse caso aqui é uma aplicação muito interessante. Isso aqui não é só para imagens, não é só para vídeo. A gente tem hoje soluções para vídeo e imagens. Estamos começando agora com texto e com software, com vírus. Porque é o seguinte, você tem um vírus ou um worm, ele é detectado por um antivírus. E aí acontece que esse worm, naturalmente, um indivíduo vai lá e modifica esse worm um pouquinho, então ele gera um filho, porque ele veio de um worm original. E se ele gera um filho, o antivírus já não consegue pegar esse cara mais. E aí alguém vai lá e modifica o filho, que vira agora um neto. E aí que o antivírus não pega mesmo. E rapidamente você tem um worm que tem worm B, B1, B2, B3, B4, B5. Ele tem diversas estruturas ao longo do tempo. Nenhuma das estruturas filhas ou netas ou bisnetas o antivírus pega. O antivírus só consegue pegar o pai. O que a gente pode fazer? Uma vez que a gente consegue comparar essas diversas versões desse worm e verificar que um vem do outro, um é filho do outro é filho do outro é filho do outro, a gente pode dizer para o antivírus, olha, isso aqui tudo está relacionado, todos eles vêm desse cara pai aqui, então você pode detectar todo mundo aqui porque todo mundo é relacionado. Então, a gente está indo nessa linha agora com um projeto que a gente está submetendo para a FAPESP. Rastreamento de notícias, a gente pode querer descobrir por um canal de televisão, dado uma notícia que acabou de sair, como é que essa notícia está evoluindo ao longo do tempo, como é que as pessoas estão aceitando aquela notícia, como é que eles estão replicando, dando like no Facebook, etc., como é que ela está evoluindo. Então a gente divide esse problema basicamente em dois subproblemas, no caso de imagens, por exemplo. O primeiro subproblema, eu tenho que calcular qual é a distância, né, a dissimilaridade entre dois documentos para poder depois descobrir a árvore de geração deles. Então, dado uma foto, por exemplo, 1000 por 1000 e uma 100 por 100, eu tenho que descobrir quanto custa sair da 1000 por 1000 e ir para 100 por 100, e quanto custa o contrário, ir da 100 por 100 para 1000 por 1000. Obviamente, nesse caso aqui, é muito mais caro eu ir da 100 por 100 para 1000 por 1000, porque não existe conteúdo para eu sair de uma coisa que é 100 por 100, uma matriz 100 por 100, e gerar uma matriz 1000 por 1000. Eu tenho que inventar, não existe. Mas, se eu tenho uma 1000 por 1000 para ir para uma matriz 100 por 100, eu tenho que jogar fora. Então, é muito mais simples. Então, o custo de ir para 1000 por 1000 para 100 por 100 é muito menor do que da 100 por 100 para 1000 por 1000. Logo, a probabilidade da menor ser filha da maior é maior do que a probabilidade da maior ser filha da menor. E a gente faz essa análise para todos os pares possíveis de documentos que a gente está analisando. Uma vez que a gente tem essa matriz quadrada, então, se eu tenho 100 documentos sendo analisados, eu calculo uma matriz 100% com a probabilidade de cada uma delas ter gerado a outra. Eu preciso agora de um algoritmo que calcula a árvore que gerou esses documentos. Calcular essa árvore é um problema de árvore geradora mínima em grafos. Então, a minha matriz ela é um grafo, onde cada I e J é um nó, e agora eu preciso encontrar qual é a árvore geradora mínima responsável por ligar esses documentos ao longo do tempo. Então, nesse caso, a gente usa um algoritmo de árvore geradora mínima, no caso, o Kruskal, aquele que a gente aprende em computação, com modificações para que ele passe a ser um algoritmo para grafos direcionados. O Kruskal que a gente aprende na computação é um algoritmo para grafos não direcionados. I, J, JI é a mesma coisa. No nosso caso, não. I de A para B é diferente de B para A. Então, a gente estendeu o algoritmo para funcionar para grafos direcionados. A gente, então, no processo de calcular essa matriz, a gente tem que encontrar todas as transformações possíveis que permitam que uma imagem I gere uma imagem J. Então, é um problema de minimização, em que eu tenho que descobrir qual é o custo de I para J. Então, é a diferença entre a imagem I e a imagem J, a diferença da imagem J com a imagem I, dado que eu aplico um conjunto de transformações na imagem I para ela ir para o domínio de J. Então, por exemplo, se a única transformação foi tamanho, a primeira imagem, a imagem J é 1000 por 1000 e a segunda é 100 por 100, eu tenho que descobrir quais foram os parâmetros que fizeram a 1000 por 1000 virar uma 100 por 100. Então, esses parâmetros estão nesse problema de minimização aqui que eu tenho que resolver. E aqui está a extensão do algoritmo. Um algoritmo de 16 linhas, mais o cálculo da dissimilaridade permitem a gente encontrar a raiz do problema de documentos. Então, alguns resultados. A gente consegue, então, para vocês terem uma ideia, com 50 nós, 50 imagens parecidas, a gente consegue acertar a raiz 98% das vezes.
E essas imagens podem ter sofrido rotação, recorte, brilho, contraste, compressão de diversos fatores, recompressão, transformação gama e etc. E mais que isso, a gente acerta 75% das relações de ancestralidade. Ou seja, quem é o pai, o filho, o neto, o bisneto, ao longo da árvore. Outras coisas que a gente tem desenvolvido no laboratório, para vocês terem uma ideia, que eu vou comentar aqui. Análise de marca de sapato, numa cena de crime, o indivíduo vai, ele pisa na cena do crime, ele deixa uma marca, a gente reconstrói tridimensionalmente essa marca de sapato para comparar com um suspeito que foi preso depois e comparar se o sapato que estava com ele é daquele que foi visto na cena do crime. Isso porque a maior parte dos suspeitos, a maior parte dos criminosos não são inteligentes, eles não trocam de roupa depois que cometem um crime, eles não trocam de sapatos depois que cometem um crime. Isso é incrível. Tem vários casos de assalto a shopping que o cara estava com a blusa vermelha, ele assaltou o shopping, passou por todas as câmeras do shopping, não jogou a blusa dele fora, facilitando todo o processo de rastreamento. Medição de objetos em fotografia, atribuição de fontes, identificação de ataques ao sistema biométrico, como eu comentei com vocês, detecção de composição em imagens de pessoas. Então aqui é o que a gente faz, por exemplo, para a marca de sapato. Tem lá uma cena, uma marca de sapato que aconteceu, a gente reconstrói tridimensionalmente, aqui está o modelo 3D reconstruído, e aí depois a gente pega o sapato, reconstrói a sola dele tridimensionalmente e tenta casar com essa marca aqui para verificar se realmente o indivíduo estava ali. Isso aqui é para medição de altura de objetos, isso aqui pode ser importante para a identificação de propriedades em relação ao suspeito, a altura do suspeito, características e etc. Isso aqui é o problema para a identificação de qual foi a câmera que gerou a foto, um mestrado de um aluno meu que defendeu recentemente. Esse é para identificar o ataque de spoofing, aquele que eu comentei do indivíduo que comprou o notebook. A gente basicamente aprende qual é a assinatura de ruído em relação a cada captura que o sistema biométrico faz. Com essa assinatura de ruído, nós calculamos o espectro de Fourier dessa assinatura de ruído, porque cada foto, ela intrinsecamente, cada vídeo, intrinsecamente no processo de captura, ele deixa um ruído único. E esse ruído, então, é o que a gente analisa ali, calcula o Fourier desse ruído, com isso a gente tem uma assinatura por cada frame do vídeo capturado pelo sistema biométrico. A gente resume isso tudo montando uma foto. A gente resume o vídeo montando uma foto que a gente chama de ritmo visual. E esse ritmo visual, que é a foto de todos os momentos importantes do vídeo, a gente analisa com algoritmos de aprendizado de máquina e consegue dizer se ali tinha um ataque ou não. Esse aqui é um caso de cópia-colagem. Por exemplo, o indivíduo ele duplica uma placa de carro, ele apaga um objeto da imagem, mas para ele apagar um objeto da imagem, ele tem que usar propriedades da imagem para colocar no outro lugar. Você imagina que você tem uma foto aqui e você quer eliminar aqui um suspeito. Você quer apagar ele. Para você apagar esse indivíduo, você tem que usar pixels vizinhos para apagar esse cara. Mas se você usa pixels vizinhos, você está fazendo uma cópia-colagem aqui. Se a gente faz essa cópia-colagem, visualmente a gente pode não ver nada, mas estatisticamente a gente pode. Essa aqui foi uma técnica desenvolvida por um aluno de mestrado meu que já terminou também. Ele consegue, como vocês veem lá em cima, apontar qual é o casamento das regiões coladas e no final mostrar o mapa original e para onde foram parar aqueles pixels. E aqui tem uma técnica recentemente desenvolvida por meu aluno Thiago, de doutorado. Aqui são todas composições, e aí a pergunta é como é que eu verifico se essas imagens são verdadeiras. Então a gente analisa a face das pessoas e como é que a face reflete a luz. Então a nossa face ela reflete luz, e ela reflete luz de uma maneira muito única. Então, o ajuste de iluminação, quando alguém faz uma composição de fotografia, é muito difícil. Como eu comentei, você tem uma foto aqui e outra aqui. Dificilmente a condição de iluminação nas duas fotos vai ser idêntica. Então, quando o cara montar uma composição, ele vai precisar casar a condição de iluminação da imagem que está recebendo a outra, para elas serem compostas, as duas vão ter que ter a mesma condição. Isso é difícil, mas quando o cara consegue, ele ainda deixa alguns artefatos que a gente pode analisar. Então, a nossa ideia aqui foi que a iluminação ela varia em ambientes diferentes. Se você está no ambiente interno, externo, com luz, com várias fontes de luz, como aqui, ou com luz só do sol, etc., isso varia. Então, nós exploramos a inconsistência de iluminação e nós utilizamos como ponto-chave calcular mapas de iluminantes, ou seja, como cada região do corpo reflete a luz.
Isso, então, a gente segmenta uma imagem em diversos pedaços. Para cada pedaço, a gente calcula a reflexão, modelo de reflexão da luz naquela região. Fazemos uma estimativa, então, da cor do iluminante em cada região. E todos os pixels em uma região vão seguir aquele modelo de cor. E a gente calcula 2 mapas de iluminação. Um que é a resposta à intensidade da luz, que é o mapa de cinza. E o outro em resposta à cromaticidade, a cor. E aí a gente tem uma situação bem interessante como essa aqui. Não sei se dá para visualizar aí, mas posso disponibilizar o PDF depois. Essa é uma montagem. Se eu estivesse utilizando apenas a direção da luz, eu não conseguiria resolver o problema, porque todo mundo ali parece estar iluminado pela luz na mesma direção, do lado de lá. Mas, com essa técnica que a gente desenvolveu aqui, a gente consegue dizer que o indivíduo da esquerda e o indivíduo da direita têm a mesma distribuição de resposta à luz. A pele deles tem a mesma resposta à luz, porque eles dois estão com o rosto avermelhado. E o indivíduo do meio, que foi o indivíduo que foi colado ali, ele tem um comportamento completamente diferente. Só que olhar isso aqui não é tão trivial, então a gente, além de desenvolver esse mapa aqui, a gente desenvolve um algoritmo de aprendizado de máquina que automaticamente, ao olhar uma foto dessa aqui, ele aponta isso aqui é uma falsificação. Bom, para finalizar, eu espero ter passado para vocês um pouco daquilo que a gente tem desenvolvido aqui no Instituto de Computação. Como eu comentei, nós somos hoje basicamente o único grupo que faz análise forense de documentos na América Latina. E nós temos procurado desenvolver soluções em parceria com a Polícia Federal e com instituições, universidades, etc., de fora também. Nós temos grandes desafios nessa área, vários problemas que precisam ser tratados. Nós precisamos sair do ponto em que os algoritmos só mostram que funcionam como provas de conceito. A gente tem que colocar esses algoritmos no mundo real para que eles sejam testados. Precisamos discutir aspectos de robustez para cada algoritmo desenvolvido, quais são os ataques possíveis que ele pode sofrer para melhorar esses algoritmos ainda mais. E eu posso dizer que essa área de análise forense de documentos ela está apenas no início. Diversos e fascinantes problemas estão em aberto e podem ser abordados e resolvidos. Técnicas contra-forenses são positivas para a evolução da área. Então, por exemplo, se eu desenvolvo um algoritmo para identificar um ataque no sistema de biometria, alguém vai lá e desenvolve um algoritmo para evitar que eu detecte. Então, eu tenho que melhorar meu algoritmo para que ele detecte o contra-ataque que o cara está fazendo. Então, isso é importante para a evolução, mas isso faz com que essa área seja toda um jogo de guerra, né? Um arms race, em que um indivíduo A desenvolve um bom algoritmo, o B desenvolve um contra-algoritmo, e assim vão os dois escalando até que tenha um melhor algoritmo. Com certeza é uma área multidisciplinar, porque nós exploramos propriedades físicas de equipamentos de captura, de suas propriedades estatísticas, áreas de mineração, indexação, clusterização e resumo de dados, que está ligado à área de banco de dados, análise de padrões, aprendizado de máquina e heurísticas, que está ligado à inteligência artificial, processamento de imagens e de vídeo, ligado à visão computacional, teoria da computação para desenvolvermos algoritmos rápidos e eficientes, porque se eu estou falando em Big Data, eu tenho que fazer isso tudo de forma muito, muito, muito rápida. Finalmente, uma frase que eu fiz na primeira vez que eu dei a disciplina de forense, para ficar como lembrança aqui, um trabalho colaborativo e multidisciplinar, com a utilização de diversas áreas do conhecimento, bem como a conscientização crítica de pesquisadores e entusiastas, podem nos conduzir um passo à frente. Então, só assim a gente vai conseguir andar com algoritmos eficazes para esse problema. Gostaria finalmente de agradecer aos meus alunos. Tudo isso aqui só é possível graças aos alunos que trabalham comigo e aos colaboradores, a FAPESP, a CAPES CNPq e a organização do evento pela oportunidade de falar com vocês aqui hoje. Obrigado.